agora nesse momento. Valeu. Valeu, Léo. Abraço para você. Até já, tchau. Até mais. Então, trazendo aqui Marco Fernandes, diretamente de Moscou. Muito bem-vindo aqui ao Bom Dia 247. Estamos com 8 mil pessoas ao vivo. Vamos ouvir uma aula aqui sobre essa cúpula do Alasca. Marco, está tudo bem com você? Salve, salve, Léo. Salve, salve aos amigos do 247. Tudo ótimo, tudo ótimo. Estabilizando a vidinha aqui, finalmente. Marco, a gente já se falou, na verdade, com você vivendo na China. Né? Você é correspondente internacional do Brasil de Fato, estava em Pequim até recentemente. Antes da gente começar a entrar no tema, explica para a gente o porquê e como se deu a sua mudança da China para a Rússia. E você está no coração do BRICS. Aliás, a gente fez uma fala também uma vez muito interessante sobre o Irã, quando estava tendo a guerra Irã-Israel, né, basicamente. Diga lá, Marco. Bom, Léo, na verdade são várias questões que confluíram para isso. Já tinha Aqui já há um correspondente do Brasil de Fato, o Serguei Monin, faz um excelente trabalho, está batendo um bolão. É bom lembrar também que a única mídia brasileira na Rússia hoje é o Brasil de Fato, né? O que é muito bom para o Brasil de Fato, mas é muito ruim para o Brasil, porque já deixa claro que a imprensa brasileira, a grande imprensa brasileira, não tem nenhum interesse em ouvir o lado russo, né, da história, que não é um lado menor, pelo contrário. Né? Estamos falando aqui de um país que é hoje o centro das articulações do sul global. O que ficou claro, né, na verdade, nessa cúpula do Alasca. Só fazendo um comentário, quer dizer, a gente não tem uma pessoa propriamente na Rússia, a gente até vai ter a Laís vai passar um mês agora num programa a convite, mas a gente tem várias parcerias, né, com as agências, com o Sputnik, com a RT e tal, com os cuidados necessários, porque a gente sabe que as mídias russas são alvo de cancelamento, isso pode respingar também para outros veículos. A gente até já foi citado, viu, Marco? Num relatório aí de, não sei o que, teve gente, inclusive mídia progressista, nos atacando por dar voz a russos e tal, e a gente faz as lives também com frequência com o Pepe Escobar, que é claro, semi-radicado em Moscou. Não estou querendo, na verdade, te corrigir, não, mas só para dizer também que a gente tem um atento para a Rússia no nosso caso. Não, mas Léo, não entenda mal. Eu estou dizendo o seguinte: as mídias independentes, alternativas, 247, Fórum, Brasil de Fato, ICL, o tempo inteiro a gente está aqui. Eu aprendo sobre Rússia vendo 247, vendo Fórum, né, vendo GGN. O problema, e a gente sabe a dificuldade também que nós temos na mídia, né, nesse espaço de mídia, de ter, inclusive, recursos para manter correspondentes fora do país. O que é uma coisa inexplicável, inaceitável, é que Folha, Globo, Estadão não tenham seus jornalistas aqui na Rússia. Isso é completamente absurdo, né? Mas o que mostra já o lado, né? De que lado estão. Então, o que interessa sobre a Rússia, eles ouvem em Nova York e Londres, né? Em Paris, em Berlim, em Bruxelas, não em Moscou. Então é só para deixar claro, eu estava fazendo uma crítica direta. Não, ficou claro. Não, eu entendi dessa maneira também. E eu também, na verdade, quer dizer, é engraçado, né? A gente combate aqui ferrenhamente o antipetismo, né? Porque, quer dizer, na minha visão, Marco, o antipetismo foi a causa de todo o fascismo brasileiro. E a gente também combate muito a russofobia, né? Porque a russofobia estava colocando o mundo à beira da Terceira Guerra Mundial. Né, porque tudo foi feito dessa maneira. E sempre me espantou muito, né, esses cancelamentos. Né? Então, tem que cancelar. Por exemplo, eu comecei a acompanhar as mídias russas há muito tempo, né? Inclusive por influência. O meu filho mais velho morava na Inglaterra na época, tinha me indicado o RT, eu comecei a ver, isso aqui é muito bem feito e tal. O canal era muito grande. E aí, quando começou a preparação, foi logo, deve ter sido naquele momento do Maidan, na Ucrânia, que começou esse processo de cancelamento das mídias russas. Aí, o que aconteceu? Né? Eu comecei a ver que estavam preparando alguma coisa muito estranha, né? Quer dizer, porque cancela RT, cancela Sputnik, aí você começa a cancelar artistas russos, aí a Rússia não pode participar de Jogos Olímpicos. Eu acompanho muito jogo de tênis e tal. Aí, quer dizer, quando tem um campeonato, quer dizer, todos os atletas aparecem com a bandeirinha, menos os russos. Parece assim, quer dizer, o russo virou o que era, vamos dizer assim, o judeu na Segunda Guerra Mundial, né? Aquele alvo a ser eliminado. E são pessoas tão legais, né? Quer dizer, porque eu também conheço jornalistas russos, então é muito interessante falar sobre esse processo da russofobia. E eu acho que você está aí, é muito importante para que, assim, quer dizer, a gente tenha um esclarecimento, né? Quer dizer, o que é a Rússia hoje, né? Quais são suas primeiras impressões? Conta para a gente.
Olha, eu vim para cá algumas vezes no ano passado, né? Inclusive encontrei com o Pepe aqui faz uns meses, né? Tomamos lá um bom Negroni, papo excelente como sempre. Bom, eu, assim, para ser bem sincero, eu estou fascinado pela cidade. Me senti muito ignorante quando eu vim aqui a primeira vez no ano passado, pela primeira vez na minha vida, porque não esperava, né, encontrar uma cidade tão vibrante, uma cidade que está super bem cuidada. Todo mundo fala aqui, os moscovitas da velha guarda dizem, cara, nunca Moscou foi desse jeito, nunca, né? Tem um prefeito que todo mundo adora, o Subiane. Tenho amigos que são muito críticos do Putin, mas adoram o Subiane, porque diz, não, o cara é eficiente, o cara faz. Pra você ter uma ideia, ele fez acho que 120, 130 estações de metrô novas nos últimos 10 anos. Ou seja, ritmo chinês de construção de metrô, né? A cidade agora, por exemplo, está toda em reforma. Está até meio chato, porque está tudo meio complicado de andar, mas porque daqui a 2, 3 meses vai estar novinho em folha de novo. E é uma coisa, arquitetonicamente é linda, né? Porque você tem coisas do século XVII, XVIII, muita coisa do século XIX, né? Da Rússia imperial, da Rússia czarista, e depois você tem as décadas, você tem toda a arquitetura soviética, que aí não são só os prédios, são mosaicos, são estátuas. O metrô, você sabe, é famoso, o metrô de Moscou já vale o passeio, né? Porque são museus, tem estações que são verdadeiros museus, tem muita arte soviética linda, né? Então, é uma cidade que também conjuga muito. Eu, sinceramente, Léo, eu tive em mais de 30 países, conheço todas as capitais da Europa Ocidental, as principais cidades dos Estados Unidos. Assim, em termos de construção humana, eu não conheço cidade mais bonita do que Moscou. Claro, não vai comparar com o Rio de Janeiro, porque é natureza, enfim, a minha cidade é a mais bonita do mundo, mas como construção humana, do que eu conheço, Moscou é a cidade mais bonita do mundo e super cosmopolita, né? Porque aí você tem a herança soviética também, do internacionalismo russo, né? Aqui as pessoas, um monte de gente fala idiomas, claro que a maioria absoluta só fala russo, mas você encontra muita gente na rua, o cara fala espanhol, outro fala inglês, outro fala... Bom, chinês, tem um monte de gente aprendendo chinês agora, aqui na Rússia, né? Assim como na China aprendendo russo. Então é isso, é uma cidade que é absolutamente fascinante. Eu acho que nesse momento histórico, e aí para responder a tua pergunta, ou trazer mais um elemento, a gente, no fim, fez uma conversa no Brasil de Fato e tinha essa vontade, né, de ter, além de um correspondente fazendo o hard news diário, que o Munim faz muito bem, ter alguém mais com o meu perfil, de fazer análise, de fazer, enfim, opinião, né, artigo de opinião, estando aqui. Porque, de fato, aqui vai ser um lugar decisivo das próximas décadas e decisivo para os destinos do sul global. Uma dúvida, assim, Marco. Os jornalistas, os correspondentes, têm acesso às fontes? Por exemplo, ao Ministério das Relações Exteriores? Quer dizer, como é que é a questão do controle ou não controle da informação? Aí na Olha, Rússia? em relação a isso, é uma coisa que eu estou aprendendo agora. Agora, de fato, bom, eu tenho um cartão de imprensa. Eu não tinha na China, né? Não era um correspondente do Brasil de Fato na China. Eu fazia o trabalho, vocês lembram, né? O Notícias da China, o Dongsheng. Mas eu nunca fui jornalista oficialmente, né? E lá temos o Mauro, já faz mais de 2 anos, fazendo outro excelente trabalho também pelo Brasil de Fato, o Mauro Ramos. Mas agora aqui eu tenho. Então eu vou ter acesso. Em tese, eu vou ter acesso aos espaços, né? Enfim, as pessoas. Eu estou qualificado para fazer o trabalho oficial de jornalista. Agora, aqui tem uma vantagem em relação à China, eu vou te falar. Aqui eu sinto que tem muito mais... É mais fácil chegar em algumas fontes mais importantes do que na China. A China tem uma proteção muito grande, né? O partido, a estrutura do governo, é muito mais difícil você acessar, às vezes até pegar fonte oficial, alguma autoridade, sei lá, do Ministério X, do Ministério Y, né? A impressão que eu tenho aqui, até agora, também pelo trabalho que o Monin faz, é que aqui é um pouco mais fácil. Então, acho que isso também vai facilitar um pouco trazer informações para vocês no Brasil. Então, vou começar aqui, Marco, colocando... isso foi... o pessoal estava comentando no chat antes de você chegar, a entrevista que o Zé Herbeck Júnior concedeu ao Mário Vitor sobre a cúpula, né? Excelente, excelente. Eu achei muito interessante, né? Quer dizer, o primeiro ponto é o seguinte, quer dizer, eu vi também como um descancelamento da Rússia, né? Quer dizer, então... o Trump reconhece o Putin, quer dizer, como uma potência igual, mudou os rumos da guerra na Ucrânia. Praticamente ele está querendo encerrar essa guerra o quanto antes, né? Os Zelensky, os europeus vão tentar impedir. E depois eu vou trazer uma análise que foi feita pelo Wall Street Journal, que é muito interessante também. Mas qual que é a sua leitura sobre a cúpula do Alasca?
Olha, eu queria só começar com uma anedota que eu não sei se vocês acompanharam no Brasil, mas foi uma grande repercussão aqui. Eu acho que isso também traz um pouquinho, acho que uns temperinhos aí para entender o lado russo, né? Eu não sei se você viu a chegada do Lavrov, que viralizou nas redes, chegando com o moletom da União Soviética, né? Que foi um negócio assim, né? Eu estava aqui de manhã, eu estava indo, inclusive, ver o meu visto, né? O meu visto permanente aqui, recebi, já postei e tal. Aconteceu uma coisa muito interessante, né? Um fenômeno. Eu conversei com amigos aqui que estão há muitos anos, brasileiros e tal. E disseram: olha, Marco, isso aí, assim, internamente isso não tem nenhum efeito, porque, de fato, né, a União Soviética ninguém mais dá bola aqui na Rússia. Só que aí o que aconteceu durante o dia, entre ontem e hoje, os últimos 2 dias, aquele moletom esgotou nas lojas, online, porque a galera correu para comprar. Mas o mais louco é que esse moletom, Léo, custa uns R$1.000, uns 10 mil rublos. É uma marca de luxo que fez esse negócio, já acho que, sei lá, recentemente, foi criticado. Como é que vocês vão lembrar a União Soviética e tal? E o Lavrov colocou isso, né, como... E aí, qual que é a minha interpretação disso? Aí eu já entro um pouco também no que eu acho que foi essa cúpula. Eu acho que o Lavrov, quando fez isso, ele não é bobo. O Lavrov, que aliás trabalha no prédio da chancelaria do Ministério das Relações Exteriores, é uma das 7 irmãs, das 7 torres irmãs da época do Stalin, que tem uma foice e um martelo gigantesco a 30 metros de altura. Esse é o escritório do Lavrov, né? Mas, enfim, eu acho que quando ele colocou essa camisa, ele está falando para o sul global. E está falando, acho que principalmente para a África, né? Onde a memória da União Soviética ainda é muito viva, onde os países estão vivendo um processo, começando pelo Sahel, né, pela Aliança dos Estados do Sahel, em que não haveria Mali, Burkina Faso e Níger, né, independentes agora, de fato, lutando pela sua soberania contra a França, contra os Estados Unidos, sem a presença russa, sem o Grupo Wagner, sem a Africa Corps, isso não teria a mínima possibilidade. E a África hoje é uma prioridade da política externa russa. Então, acho que quando o Lavrov botou isso, ele está falando para o sul global. Né, tá lembrando a memória de uma força que foi uma força anti-imperialista durante décadas, que agora não existe mais, mas existe uma Rússia que está engajada na luta pela soberania, da própria soberania e apoiando muitos países do sul global. E aí, para entrar de fato na cúpula, eu acho que a maior medida do sucesso da Rússia, do Putin, é a mídia ocidental, que você deve ter acompanhado o escândalo, a histeria coletiva que tomou a mídia dos Estados Unidos e da Europa. Porque é o agente da KGB que enganou o Trump, o era pare, agora vira parceiro. Tem uma senhora, num canal dos Estados Unidos, dizendo que é um absurdo receber ele de tapete vermelho, ele é um criminoso de guerra, devia ter sido recebido numa base qualquer, sem nenhuma pompa e ir embora para casa. Né? Então, tá claro, a mídia ocidental e os interesses que ela representa sentiu o golpe. Né? O complexo industrial militar sentiu o golpe. Agora, é isso que você falou. Né? Eu acho que o Trump não é bobo nem nada. Recebeu o Putin com essa pompa toda, com respeito. Inclusive, né, acho que o Arbex comentou isso, né, que até eles quebraram o protocolo, né? Normalmente o Trump falaria primeiro, porque ele é quem está recebendo, e ele deixou o Putin falar. Então teve uma série de deferências, né? E a entrevista que o Trump deu logo em seguida se não me engano, para a Fox, né? Dizendo, Zelensky, faça o acordo, make the deal. Então, eu acho que assim, foi barba, cabelo e bigode, né? O Putin não poderia ter saído melhor dessa cúpula, e é evidente que isso já traz um sinal para o que vai ser amanhã, que vai ser a reunião do Trump com o Zelensky, e aí os vassalos de Washington, né? Merz, Starmer, Meloni, Macron, o Rutte da OTAN e como diz a Medusa von der Leyen, como diz o Pepe. Eu estava lembrando do Pepe que ele chama os europeus de chihuahuas europeus. Exatamente. Né? De chihuahuas. Exatamente. E, na verdade, esse isolamento europeu ficou muito marcante. Você acha que, por exemplo, é possível que eles consigam impedir o fim da guerra? A pressão europeia do Zelensky, quer dizer, porque isso vai acontecer na segunda-feira. E também tem notícias de que o Trump quer até sexta-feira encontrar uma solução para isso. Fala com os europeus segunda e até sexta-feira faz o deal, né? Vamos dizer assim.
Olha, se os chihuahuas, eles não são chihuahuas, né? Os chihuahuas não têm muito poder de decisão. Eu acho que se os Estados Unidos, se o Trump bancar esse acordo, dificilmente a Europa vai poder recuar. Até porque a Europa não tem mais como ficar mantendo essa guerra. A Europa tem que se preocupar agora com o seu próprio arsenal e com o seu próprio orçamento. Eles sabem que eles não têm condição de ficar mantendo as compras militares por muito tempo. Né? E evidentemente que o Trump já colocou eles, né, numa situação de humilhação com o acordo que fizeram, né, agora recentemente com os Estados Unidos, as tarifas, etc, etc. Então, eu acho que a Europa não está muito em condição de bancar nenhum tipo de trucar para cima do Trump, né? Tendo a Rússia já, olha, nós já estamos com a paciência um pouco cheia, vamos resolver isso logo, porque o Zelensky sabe, ele sabe, quanto mais tempo demorar para essa guerra terminar, mais território a Ucrânia vai perder. Isso está sendo... O Sachs está falando isso agora toda semana, Jeffrey Sachs, né? Gente, pare, porque vocês vão perder mais território. E é o que está acontecendo. Cada 3, 4 dias tem uma nova entrada, numa nova linha de frente, né? E a Rússia, evidentemente, que tem um poderio militar hoje, uma vantagem militar que é gigantesca. Né? Então, acho que não tem muito que a Europa recorrer, caso, de fato, o Trump mantenha a palavra dele e apoie a negociação. Algo me diz que a ênfase dessa reunião de amanhã vai ser mais ou menos assim. O Trump vai dizer, olha, vocês querem fazer, então vocês paguem essa guerra sozinhos, que eu estou fora, né? Mais ou menos isso. O Bento está aqui nos apoiando, do Luna também. Cleuf está dizendo, ó, onde encontrar uma tradução confiável do discurso do Putin no Alasca? Vi uma que adoraria ser verdadeira, pois ele detonava Trump e Estados Unidos, mas desconfio ser fake. Com certeza é fake, né? Quer dizer, o Putin não ia chegar no Alasca e fazer qualquer indelicadeza diplomática, né? Ele foi super respeitoso, super respeitoso. Até brincou no final. A próxima vai ser na Rússia, você está convidado. Né? O Trump falou, eu vou e tal. Exatamente, mas eu vou botar já na descrição do vídeo aqui, quer dizer, os pontos principais da fala do Putin na Sputnik, né? Quer dizer, então a Sputnik é a fonte oficial, então não tem nenhum problema. E aí, Marco, eu quero entrar numa matéria que eu achei interessantíssima, que foi uma análise feita pelo Wall Street Journal, que desenha 2 cenários possíveis para a Ucrânia. Nos 2 cenários, o Zelensky sai derrotado. Quer dizer, uma é o seguinte, quer dizer, olha, reconhece logo que você perdeu essa região aí do Lugansk, Donetsk e tal, Donbas, né? Uhum. A Crimeia, obviamente, e busca algum tipo de negociação com o Ocidente para ter algum grau de autonomia e proteção, ou o cenário 2 é voltar completamente para a órbita de Moscou. Eu acho que assim, quer dizer, não existe um cenário 3, né, que é o que o Zelensky fica alimentando, que vai ter os territórios, que vai ter a Crimeia, enfim, aí eu queria te ouvir sobre isso. Eu acho que é isso, Léo, não tem muito mistério. Perdeu o Playboy. Tá evidente isso agora. Eu acho que o Zelensky, na verdade, Léo, eu acho que ele já está começando a se preocupar com o depois, o pós, porque ele corre risco sério. Né? Se ele sai da presidência, e já tem um monte de rumores, né, inclusive na mídia dos Estados Unidos, na mídia ocidental, de que já há uma articulação, né, para retirá-lo, para ter um sucessor, que seria o Zaluzhny, né, que também que é o homem do MI6, né, como já o Pepe também já cantou essa bola. Mas eu acho que ele agora, eu sinceramente acho que essa altura do campeonato o Zelensky já devia estar negociando, não é as garantias de segurança da Ucrânia, a gente está negociando as garantias de segurança dele próprio, porque ele vai correr muito risco agora. Até porque um cara como ele sabe muita coisa, né? Ele sabe de muito podre, de muita gente poderosíssima no Ocidente. Então, enfim, acho que com isso também que ele vai jogar. Né? Olha, se vocês não me garantirem, me botam um exílio em Londres, me dá uma mansão, uma ponta recheada, eu vou começar a dedar todas as sacanagens que vocês fizeram quando vieram para cá, o dinheiro que foi desviado, né? Tem a história lá do final de semana, 3 noites da Lindsey Graham com $800 mil, enfim, né? O hotel e tudo incluído. Então, acho que é isso, né? O Zelensky já está acusando que, olha, vamos agora ver como é que a gente se segura, como eu me seguro do pós. Eu também acho que agora é uma questão muito mais pessoal. Lembrando, né, Marco, que ele não está eleito, né? Porque a Ucrânia está num estado de guerra, né? Por isso que não houve eleição, né? Ditador Zelensky, né? É o ditador Zelensky.
A mídia ocidental... Falando assim, quer dizer, quando você fala em ditador Zelensky, né, e o fato de você estar em Moscou, você teme ser rotulado pelo Ocidente como propagandista de Moscou, caso isso venha a acontecer no futuro? Hoje o governo é o Trump, mas se mudar, voltarem os democratas, aquela histeria toda, você acha que você pode ser pessoalmente afetado? Eu acho que, Léo, qualquer pessoa, qualquer instituição, qualquer mídia que destoe 3 vírgulas da narrativa oficial hegemônica de Nova York, de Londres, de Bruxelas, vai ser, como você acabou de falar, o 247 já foi citado em relatórios, né? O Brasil de Fato também já foi citado em relatórios nos Estados Unidos, a gente sabe. Qualquer pessoa, né? O Pepe, enfim, né? O Pepe que é um sujeito aí, 40 anos de estrada, enfim, já você ouve falar dele, né, na mídia ocidental, quando falam, né, é só para desmoralizar. Então, acho que isso não tem, é meio inevitável, né? Nós estamos numa situação, acho, de polarização da luta de classes a nível global, que não tem mais, como você ficar, não, o cara é neutro, não. Você tem, se você destoa do que sai da Casa Branca, se você não é o estenógrafo da Casa Branca, um estenógrafo de Bruxelas, né, da OTAN, você vai ser taxado de propagandista, de revisionista, enfim. Isso aí. Agora, você com a sua experiência, quer dizer, de ter vivido na China, estar vivendo em Moscou, você acha que existe alguma possibilidade dos Estados Unidos atraírem a Rússia para a órbita ocidental e acabar aquela amizade eterna que foi declarada entre Rússia e China? Como é que vamos dizer assim, essa nova aliança Estados Unidos-Rússia pode abalar ou não a questão China, Rússia e BRICS? Acho que não tem chance nenhuma, pelo menos não enquanto Putin e esse grupo político estiver no poder. E eu acho que isso vai durar alguns anos. E acho que também, além disso, tem uma questão de base material, né? Que os Estados Unidos não tem como oferecer para a Rússia as mesmas vantagens econômicas que a China tem para oferecer hoje. Se você pegar a quantidade de projetos que Rússia e China têm hoje em conjunto, projetos estratégicos de energia, de mineração, espacial, eles estão começando a construir uma base na Lua, pô. Você imagina um nível de confiança, né, estratégica, militar, diplomática, política que você precisa ter para construir uma base na Lua, porque os dois vão compartilhar dados dos mais importantes do planeta, né? Então, assim, não tem a mínima condição. Eu acho que isso é um grande wishful thinking do Trump e enfim, do seu time aí de política externa, que não conhece a Rússia e que não conhece a China, aliás, né? Eu acho que também para eles é muito fácil ter esse wishful thinking, porque eles não conhecem, eles não sabem como é que funciona a China, não sabem como é que funciona a Rússia, e tem muito pouco detalhes sobre essa aliança estratégica, essa parceria sem limites, que foi estabelecida em 2022 pelo Putin e pelo Xi Jinping. Eu acho que, assim, não tem como quebrar isso. Eu acho que é impossível, a não ser, claro, que se consiga, eventualmente, num governo, um sucessor do Putin, um rearranjo de forças da burguesia russa, porque tem sim um setor da burguesia russa que gostaria, que sente saudades do Ocidente, que sente saudades das suas viagens a Paris. Era bom, né? Ter iate, aquelas coisas, contas na Suíça. Mas você sabe, Léo, que na China também tem um setor também da burguesia nacional chinesa que também é do mesmo jeito, que ama os Estados Unidos, que ama o Ocidente, que está agora caladinha, que teve que baixar a bola por conta, né, de todos os ataques que os Estados Unidos, desde o Trump 1, vem proferindo contra a China. Esse pessoal está cada vez mais caladinho e cada vez mais sob controle, né? Mesma coisa aconteceu aqui na Rússia, né? Esse pessoal, os liberais, os pró-ocidentes, tiveram que recuar. E você sabe, Léo, que isso é uma coisa muito interessante, porque, inclusive, depois a gente pode falar isso se for falar de Brasil e Estados Unidos, toda essa controvérsia, porque, assim, na China, ali por 2018, 2019, Trump 1, né, quando começou os ataques à guerra comercial, né, que foi o tarifaço que foi para a China na época só, todas as sanções contra a Huawei, né, prenderam a Meng Zhou, que é a filha do CEO da Huawei, ficou presa no Canadá em prisão domiciliar, um negócio completamente absurdo, uma acusação de apoio a terrorismo no Irã, etc, etc.
isso começou a acontecer, né? Começou a acontecer na China, então, um recuo dos liberais e uma percepção do governo chinês de que era preciso acelerar o processo de desenvolvimento tecnológico local, doméstico, né, chinês, e quebrar com a dependência que a China ainda tem, em alguma parte, alguma medida, por exemplo, dos chips de mais alta tecnologia. E aí eles criaram, Léo, os chineses têm também esse humor que às vezes é brilhante, né? Eles criaram uma expressão que é assim, o Trump eles chamam de Chuan, que eles, né, é difícil pronunciar em mandarim, Trump, então é Chuan. Aí eles criaram a expressão Chuan Jianguo. Jiang é construtor, Guo é nação. Então eles passaram a chamar o Trump de Trump construtor da nação chinesa. Graças a você, Trump, nós estamos acelerando o processo de construção nacional que a gente estava patinando há muitos anos, dependendo das coisas vindas dos Estados Unidos e da Europa. Então, tomara que isso aconteça no Brasil também, né? Tomara que ele acelere esse processo no Brasil. Exatamente. Eu acho que o Trump pode virar o Jianguo para o Brasil e pode virar o Jianguo para os BRICS. Né, que eu acho que é isso que está acontecendo. É interessante. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre BRICS, Marco, que eu queria chegar nesse ponto. Antes eu quero agradecer aqui a Regina, que também está perguntando sobre a relação Rússia-Índia, que a gente vai chegar lá. O André Vicente está mandando um apoio e eu quero agradecer bastante aqui a Bernadette, dizendo assim, ó, 247 Porreta, domingo, e trazendo uma baita entrevista que atualiza o Brasil sobre o nosso grande parceiro no BRICS, que é a Rússia. Obrigado, parabéns. E obrigado ao Zé Carlos Schuker pelo apoio também. Você diria, Marco, essa vitória do Putin, incontestável, né? A reintegração, a reinserção, é também uma vitória do BRICS? Os países do BRICS devem celebrar essa vitória da Rússia, na sua opinião? Sem sombra de dúvida, Léo. E vou te dar um... Agora que eu tenho cartão de imprensa, eu vou falar que nem jornalista. Agora eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. Mas eu ouvi de uma pessoa que estava presente na conversa do Lula com o Putin aqui em Moscou, quando o Lula veio para o dia da vitória, em que o Lula falou, olha, precisamos que você volte, cara. Precisamos que você volte. Isso é o mais importante. Tem que acabar com a guerra, porque se você faz guerra, você não faz política. E nós precisamos que você volte a fazer política. Então, eu acho que isso é a grande vitória do BRICS nessa cúpula do Alasca, é a possibilidade da Rússia voltar a operar. Isso eu já ouvi de vários acadêmicos aqui, que são especialistas em política externa, a mesma conclusão. Enquanto a gente estiver na guerra, nossa política externa está de mãos atadas. A gente precisa resolver a guerra para poder voltar à política externa mais ativa e... Altiva eles sempre foram, né? Mas mais ativa, mais proativa, porque, claro, a quantidade de energia gasta na guerra, dinheiro, cérebros, é gigantesca, né? E isso, claro, isso falta do lado de cá, que é o lado que a gente precisa avançar, que é o lado do sul global e que é o lado dos BRICS. Não, muito interessante. Aí, chegando no ponto na pergunta da Regina, porque envolve um outro BRICS, né? Como é que você vê a relação? A relação Rússia-China extremamente consolidada, uma relação Rússia-Brasil também muito, muito forte, né? Embora não tão, vamos dizer assim, quer dizer, próspera como é Brasil-China, do ponto de vista econômico, que a China tem muito mais recursos. Mas fala para a gente sobre a importância da relação Rússia-Índia, Marco, por favor. Olha, a Rússia e a Índia, primeiro que é um dos... Graças à relação da Rússia com a Índia, eu acho que a gente ainda não perdeu completamente a Índia nos BRICS. Porque a Rússia é a que mantém o equilíbrio, sobretudo entre Índia e China, que a gente sabe que é uma relação tensa, que está começando, parece que a entrar num novo capítulo. Inclusive, não sei se você viu, Léo, mas na semana passada inaugurou, depois de 5 anos, voltou a ter voo direto entre Pequim e Nova Delhi. Né? Fazia 5 anos que não havia voos diretos entre China e Índia. Isso é um ótimo sinal. O Wang Yi vai para a Índia amanhã, é importante. Isso também é muito importante. O chanceler chinês amanhã desembarca na Índia. E você sabe, Léo, voltando tocando a tecla dos BRICS, quando que começou essa relação, começou a, digamos, quebrar o gelo dos últimos anos? Foi em Kazan, e no ano passado, na cúpula, a gente estava lá também, você lembra? A gente conversou, inclusive, quando, pela primeira vez também, acho que desde 2020 ou 2021,
houve uma conversa, uma bilateral entre o Modi e o Xi, pessoalmente. A partir dali, a coisa começou a dar uma amainada na tensão entre os dois, né? Então, mais uma vez, a importância dos BRICS, né? Também um espaço onde os líderes mais importantes do sul global podem se encontrar pessoalmente, olho no olho, e tomar decisões e chegar a resolver problemas, resolver tensões internas que a gente sabe que tem. A gente sabe, por exemplo, hoje que a Índia está cumprindo um papel difícil, né? A Índia tem travado quase todas as discussões, as propostas mais avançadas na questão financeira dos BRICS, a Índia em geral trava, né? Então, essa relação, se tem alguém que talvez ainda consiga trazer a Índia, é a Rússia. E é uma relação histórica que vem da União Soviética, mais uma vez, né? E que hoje é uma relação econômica fundamental. A gente sabe do corredor que está sendo construído, a gente falou sobre isso aqui, né, no dia que a gente conversou sobre o Irã, esse corredor que vai mudar o comércio entre Índia e Rússia. E a Rússia é a maior fornecedora de armas para a Índia, portanto, absolutamente estratégica. E não é à toa que a Índia bateu o pé e disse: nem a pau nós vamos deixar de comprar petróleo russo. A gente tá, isso é uma questão de soberania. Se a gente não compra petróleo russo, mais gente morre de fome na Índia. Então isso não está nem em questão. Então essa relação é absolutamente estratégica para o BRICS. Deixa eu agradecer aqui ao Olavo pelo apoio também. Só fazendo um parêntese aqui, eu vou entrar nessa questão financeira. Se você, obviamente que seu foco é muito maior na geopolítica, mas você pretende entrar nesses temas do comportamento? O Jair pergunta: como é ser gay na Rússia? É perseguição de Estado, por exemplo? Olha, aqui tem... Isso é uma questão controversa. Chegando agora, preciso aprender. Enfim, a gente sabe que tem um poder muito grande da Igreja Ortodoxa na Rússia, tem um poder político muito grande, uma influência muito grande no governo. E a questão LGBT, assim como na China, é uma questão delicada. Não, eles não veem como a gente vê, por exemplo, no Brasil ou na América Latina. Aqui é um problema, enfim, não tem parada gay. É uma questão que tem que ficar mais no âmbito privado. Eu não sei como... Mas a sensação que eu tenho é o seguinte, é que está no âmbito da vida privada. Eu não vejo assim, quer dizer, eu acho que assim, quer dizer, o Ocidente é que, na verdade, explora esse tema para fazer propaganda anti-russa, anti-China, ou anti-qualquer... veja bem, não respeitam os direitos humanos. É da vida privada. Eu acho que é exatamente o que você falou. Via ONGs, Léo. Isso aí é batata. E não é à toa que a China e a Rússia passaram a controlar ONGs relacionadas a esses temas, né, até de onde vem o dinheiro, a gente tem que saber. Eu acho que na China, que aí eu conheço melhor, eu posso dizer, tenho amigos gays na China, e eles falam: Marco, não tem nenhum interesse em tornar isso público. Isso, minha família vai ser um desastre, minha família ficar sabendo disso. É muito comum na China. E eu vi também um amigo brasileiro, jornalista, que foi para lá, que foi para uma balada gay e falou: cara, nunca vi uma balada gay mais animada na minha vida do que eu vi aqui em Pequim. Um cara que mora em São Paulo. Eu tive a sensação na China de ter visto, assim, de uma maneira discreta, casais gays, assim, mas discreto, né? Bem discreto, bem discreto. Tem muito na China, por exemplo, um cara que é gay, casa com uma mulher, tem filho com a mulher para poder satisfazer a família, mas a sua vida sexual romântica é com outro cara. Isso é comum na China, tem um monte de casos. Agradeço aqui ao Djalma Pedroso, que chegou como assinante, a Lola agradecendo pela entrevista. Aí eu queria entrar no tema da questão financeira. Porque, por exemplo, se a gente olhar para o BRICS, vamos pegar os fundadores, né? Brasil, Rússia, Índia, China e também África do Sul. O país sancionado mesmo, do ponto de vista financeiro, é a Rússia, né? Que teve reservas sequestradas, etc. e tal. A China sofreu algumas sanções, mas também rebate, mas não chega a ser uma... Até porque a relação econômica China e Estados Unidos é tão forte, né? Você não consegue cancelar a China do ponto de vista financeiro. Então, a agenda por exemplo, da moeda do BRICS, do novo sistema de pagamentos, ela é uma agenda muito mais russa. Será que pode se esperar agora os Estados Unidos também fazendo um movimento de eliminarem as sanções para frear esse movimento de nascimento de um sistema financeiro alternativo? Léo, eu acho que não tem mais volta. Não tem mais volta, a verdade é essa. Porque, primeiro, assim, aqui na Rússia, acho que está muito claro para eles que qualquer movimentação dos Estados Unidos hoje, ou qualquer, digamos, afrouxamento de sanções ou de punições em relação à Rússia, são movimentos táticos dos Estados Unidos, né? São movimentos que, é para uma questão, precisamos resolver aqui a guerra, isso não é mais o estrutural. O estrutural é que Rússia, China, Irã,
e o BRICS em geral, né, cada vez mais, são vistos como os adversários do Ocidente, são vistos como os adversários de Washington e de Bruxelas. Então, na verdade, uma nova arquitetura financeira não tem mais como deixar de começar a existir. Aquilo que o Putin falou um dia desse, acho que, se eu não me engano, foi no Fórum São Petersburgo, ele falou, não é que a Rússia e a China estão criando uma nova ordem. Nova ordem isso vai acontecer, nós estamos moldando ela. Mas, assim, então, do ponto de vista financeiro, posso dar alguns exemplos, rapidinho. Assim, na verdade, é um tema que eu tenho acompanhado muito de perto, a discussão financeira dentro dos BRICS, né? Então, você tem, por exemplo, nesse momento, tem uma discussão, você sabe que tem um acordo contingente de reserva, né, que foi criado junto com o Banco dos BRICS em 2014, assinado pela presidenta Dilma lá em Fortaleza, na cúpula de Fortaleza. O acordo contingente de reserva é um dos grandes canhões que nós temos nos BRICS e que nunca foi usado. Por quê? É um fundo de 100 bilhões de dólares que ele foi criado para ser uma alternativa ao FMI. Então, se um país tem problema de liquidez, ou seja, fica sem dólares para fazer comércio internacional, pagar suas dívidas e tal, ele recorre ao FMI historicamente. A gente sabe que o a FMI faz? Ele vem, seu pacote de maldades, e diz, olha, te dou 10 bilhões e você tem que cortar o orçamento de educação, de saúde, previdência, tem que privatizar, tem que deixar de ter controle cambial, então a moeda desvaloriza. Quando a moeda desvaloriza, você vai lá e compra os ativos, né, privatizados mais barato. O FMI faz isso há 50 anos. Faz isso o tempo inteiro, né? É um instrumento da OTAN, como eu ouvi essa semana de uma figura grande aqui no sistema financeiro russo, do Estado, dizendo isso. Ele falou, o FMI se tornou nada mais do que o departamento econômico da OTAN, né? Então, qual que é a alternativa a isso? O acordo contingente de reserva. Só que por que o acordo nunca foi usado? Porque os 5 países que criaram, os 5 originais BRICS, não precisam. Tem reservas muito sólidas. Mesmo a África do Sul, que está acho, com 60 bilhões só, dificilmente vai precisar. Então esse fundo está parado. Ora, ano passado, 2 novos membros dos BRICS, o Egito e a Etiópia, tiveram que fazer acordo com o FMI porque tiveram problema de risco de liquidez. A Etiópia, vou dar só o exemplo da Etiópia, eles fizeram um acordo de 10,4 bilhões de dólares. Isso, Léo, comparado com o PIB da Etiópia, que é 120 bilhões mais ou menos, é uma situação pior do que a dívida da Argentina com o FMI, que é de 44 bilhões hoje, né? Ora, como é que a Etiópia, membro dos BRICS, não pôde acessar o acordo contingente de reserva para não ter que ligar para o FMI e detonar com a sua economia? E hoje nós temos a Etiópia dependente de Washington. Basicamente é isso. Então, por exemplo, o que está sendo discutido no BRICS, que ainda não saiu um resultado, por isso a gente não teve anúncio na cúpula, mas tem um debate, está sendo feita uma discussão de revisão do acordo contingente de reserva, para que abra para outras moedas, que é fundamental, que não seja só o dólar, e para que outros membros dos BRICS possam acessar. Isso poderia ser salvar a Etiópia das garras de Washington. E isso, imagina, Léo, isso seria um golaço histórico, Léo. Pela primeira vez na história, uma instituição do Sul Global apresenta uma alternativa para um país do Sul Global em dívida em relação ao FMI. Porra, isso seria uma baita vitória, uma vitória política histórica. Isso está precisando avançar. Fundamental. Só responder aqui uma pergunta aqui da Regina, que perguntou: China e Paquistão quanto a Caxemira. Quer dizer, a minha opinião, eu acho o seguinte, quer dizer, o fato de você ter uma aproximação China e Índia nesse momento, e a China sendo uma aliada do Paquistão, contribui para a solução desse problema também. A Magda Família dizendo: Lula é um grande líder global, dá conselho para o Putin, que é seguido, inédito na história do Brasil. Também tem uma pergunta da Regina sobre se a China ainda mantém reservas em dólar, títulos da dívida americana, sim, mas vem diversificando, né? Exatamente, queda livre. Agora, isso aqui é interessante. Quer dizer, o Jairo pergunta: o que fazer para desconstruir a russofobia, né? Como é que você acha que vai... Eu estou ansioso para ver, na verdade, a reintegração. Eu até mandei uma mensagem para uma amiga jornalista russa, dizendo: quero ver a reintegração total, eu quero ver a Rússia nos Jogos Olímpicos, os tenistas russos com bandeirinha quando forem jogar em um Wimbledon. O hino russo tocando. O hino tocando também. Quer dizer, o que você acha que é o caminho para desconstruir toda essa propaganda que foi feita nos últimos anos, né? Jário, a sua pergunta é excelente, é uma das perguntas que estão me movendo para fazer esse trabalho aqui agora, né? E que eu acho que
Temos que criar aí, né, toda uma rede mesmo, porque, primeiro é isso, né, a Rússia é um parceiro fundamental dos BRICS, é um parceiro fundamental do Brasil. Eu acho que o presidente Lula vem sinalizando isso, a vinda dele para cá em maio, no dia da vitória, foi excelente. Agora você sabe que tá para ser, enfim, vai haver uma reunião que faz, sei lá, 4 anos já, mais de 3, 4 anos que não acontece, que é a reunião da CAN, que é a Comissão de Alto Nível entre Brasil e Rússia, que é o equivalente da COSBAN. Para quem acompanha a China, sabe que tem a COSBAN, que é a de alto nível entre Brasil e China. Está anunciada para esse ano ainda a realização dessa reunião, que é uma reunião que veria, se eu não me engano, pela nossa parte é o Alckmin como vice-presidente, e da parte russa, se eu não me engano, acho que é o primeiro-ministro que vem, né? Então, isso vai ser fundamental para a gente retomar um diálogo estratégico sobre comércio, sobre parcerias tecnológicas, transferência de tecnologia. Por exemplo, a gente acabou de assinar, agora, quando o Lula veio aqui, uma transferência de tecnologia de lançamento de plataforma de lançamento de satélite, que a Rússia, obviamente, domina a tecnologia, e a gente ainda não tem tanta tecnologia nessa área. E claro, isso é uso duplo, né? Isso pode ser convertido para uso militar também, o que é importante para o Brasil, né? Pensando aí em nuvens muito cinzas que estão se anunciando pela frente, vindas do norte. Então, agora, por exemplo, o comércio de Brasil e Rússia, ano passado, bateu 12 bilhões de dólares. Pô, isso não é nada, 12 bilhões de dólares. Imagina, nós estamos falando da quarta maior economia do mundo, que é a Rússia, em PIB, pela paridade de poder de compra, e na 7ª maior economia, que é o Brasil. Ou seja, como é que a 4ª e a 7ª maior economia do mundo só trocaram 12 bilhões de dólares? O nosso com a China, se eu não me engano, está em 180 ano passado, né? China e Rússia bateu 240 no ano passado. Então, assim, tem um espaço gigantesco para crescer essa parceria. A gente sabe que a parceria comercial é um dos pilares de uma parceria diplomática, de uma parceria política, e isso precisa avançar. E você está fazendo um trabalho essencial, que é a questão ideológica, né? Quer dizer, é a cooperação, quer dizer, o fato de você estar aí, quer dizer, nada fica de pé sem a compreensão ideológica também, né? Não, com certeza. Eu acho que essa pergunta do Jairo é muito boa, porque, de fato, Jairo, a gente vai precisar, eu acho que mesmo setores muito progressistas, setores da esquerda brasileira, de alguma forma compraram também um pouco da narrativa ocidental, da narrativa de Washington e de Bruxelas no aspecto da russofobia. Né? Então, eu acho que isso é um problema que a gente vai precisar agora, nos próximos anos. A Rússia vai ter que fazer isso no mundo inteiro. Né? Acho que mais na África está mais tranquilo, mas na América Latina, com certeza, em alguns países da Ásia, talvez. Mas eu acho que nós, como brasileiros, e a gente está pensando estrategicamente a construção dos BRICS a longo prazo, a gente vai precisar desconstruir essa narrativa russofóbica que é sem pé nem cabeça. Né? Exatamente. Agora, a gente está falando só de coisa boa, né? Quer dizer, realmente... E uma coisa eu acho que, assim, quer dizer, é uma satisfação muito grande também, viu, Marco? Porque muita gente já nos questionou, provavelmente vocês já foram questionados, o Brasil de fato, que, assim, mais uma vez do lado certo da história, né? Quer dizer, nesse conflito, né? Quer dizer, OTAN, Estados Unidos, Europa contra a Rússia, valendo-se da Ucrânia, né, tinha uma posição certa a ser tomada, né? Que é essa posição que prevaleceu, que é do mundo multipolar, da multipolaridade. Então, eu acho que isso é fundamental. Aí o que acontece é o seguinte, quer dizer, no Brasil houve uma propaganda gigantesca também. Era Luciano Huck visitando Zelensky, eram todos os jornais, é o ditador Putin, o ditador isso, o ditador aquilo, né? E, na verdade, o Brasil tem uma classe dominante que é muito entreguista, né? O Eduardo Bolsonaro provavelmente prometeu lá ao Trump o seguinte, ó, se papai voltar, Brasil pula fora do BRICS. Não sei se foi exatamente nesses termos. Mas ontem um candidato se lançou a presidente no Brasil, Romeu Zema, governador de Minas Gerais, dizendo o seguinte, ó, a proposta dele é tirar o Brasil do BRICS. Você acha que o Brasil já tem, vamos dizer assim, quer dizer, vou contar uma história particular. Eu cobri a cúpula do BRICS no Rio de Janeiro, né? E as pessoas não sabem o que é o BRICS ainda, né? Então, quando pegava um táxi para ir, para voltar, começava a puxar papo com o taxista. Ei, mas como é que é? Me conta aí, meu irmão, como é que é esse negócio do BRICS? Né? É legal, não é? É bom para o Brasil? É tipo um G20? É o quê? Né? Quer dizer, eu acho que a gente tem que esclarecer para o Brasil também por que isso é tão importante. E se você vê o Brasil, na verdade, já com uma posição consolidada, ou se há risco, né? Tudo bem, eu acho que não tem risco do Zema virar presidente da República.
mas um Tarcísio, eu não sei o que o Tarcísio pode fazer, né? Não, com certeza, Léo. Eu acho que assim, para além de Rússia, China e Irã, talvez Indonésia, eu acho que a maior parte dos países dos BRICS não estão com posições consolidadas, não. Eu acho que é muito factível, muito plausível que é isso que você falou. Se o Tarcísio ganhar, que o Brasil saia dos BRICS. Não me surpreenderia. Por isso eu acho que, na verdade, essa construção dos BRICS é uma construção permanente. Não dá para dar de barato que esses países vão permanecer membros. E aí eu acho que você tocou num ponto fundamental, Léo, que é a massificação do debate sobre BRICS. Acho que, assim, pouca gente no Brasil faz o trabalho que o 247 faz nesse sentido, né? A gente precisa de 1, 2, 3, 100 247 fazendo esse trabalho de divulgação. E aí, Léo, isso pode ser até uma pauta, de repente, para uma próxima conversa. Esse é o trabalho que a gente está começando a fazer também no Conselho Popular dos BRICS, né? A gente está... Enfim, eu estou envolvido, tem Alba Movimentos, temos Sebrapaz, né, temos acadêmicos envolvidos. É uma construção recente, ele foi criado, né, em Kazan, no ano passado, foi endossado pelos líderes, né? Esse ano nós tivemos já uma primeira participação histórica, primeiro na cúpula, primeiro na reunião de Sherpas, na segunda reunião de Sherpas, que foi no Rio de Janeiro, no final de abril. Foi um momento histórico, pela primeira vez na história, a reunião de Sherpas foi aberta à sociedade civil. Então, estavam presentes todos os 10 fóruns e conselhos dos BRICS, e isso, é preciso reconhecer, isso foi por conta do governo brasileiro, do presidente Lula e do Itamaraty, que garantiram essa abertura. E depois, na cúpula, tivemos um outro momento histórico, que foi pela primeira vez na história, tivemos 3 conselhos, ou uma aliança e 2 conselhos, que foi o Conselho de Negócios, que é o mais importante do BRICS, né, que tem mais recursos, tem mais voz, tem mais espaço, a Aliança de Mulheres Empresárias, e nós do Conselho Civil, que fomos representados pelo João Pedro Stedley, né, todo mundo conhece, o grande dirigente do MST, que leu na frente de Lula, Ramaphosa, Modi, Li Qiang da China, Subianto da Indonésia, leu as nossas recomendações, que, aliás, eram muito próximas das recomendações do Conselho de Negócios. Acho que tem uma sinergia também, tem, acho que, um senso comum se criando em vários setores da sociedade civil de coisas que o BRICS precisa avançar, na área financeira, na área ecológica, na área de saúde. Então, eu acho que esse é um trabalho também fundamental e que a gente vai precisar contar muito com veículos como o 247, como outros, né, na divulgação dos trabalhos do Conselho Popular dos BRICS, porque é isso, o taxista lá do Rio de Janeiro, ele tem que saber por que o BRICS é importante. Porque justamente, se no momento que dá uma virada, ganha a extrema-direita e fala, vou sair dos BRICS, o que pode garantir a gente ficar? A pressão popular. E por quê? Só vai ter pressão popular se os BRICS começarem a apresentar, Léo, benefícios concretos para o povo brasileiro e para os povos dos países. Isso que aí a gente ainda está deixando a desejar nos BRICS. E os benefícios existem, né? Mas você tem que explicar, olha, não, veja bem, olha, a relação Brasil-China, que se expressou, por exemplo, na questão das vacinas, do comércio, de como o Brasil, na verdade, tem saídas ao tarifaço, como o Brasil tem recebido investimentos. Quer dizer, obviamente que essa relação política e geopolítica, ela se traduz também em benefícios econômicos, né? Não, isso sem dúvida, Léo, mas além disso, que você tem toda a razão, eu acho que as relações bilaterais que estão se estabelecendo nos BRICS, eu acho que é outra coisa que a gente precisa entender melhor, porque está avançando muito, mas eu digo assim, projetos que são, por exemplo, o Banco dos BRICS ainda apresentou pouco do ponto de vista quantitativo em termos de benefícios para os países, porque tem dificuldades que não são da presidenta Dilma, são dificuldades da decisão política dos países dos BRICS. Então, acho que esse tipo de iniciativas, de projetos concretos de cooperação via BRICS, eles precisam começar a aparecer para a população. Aí o povo vai defender o BRICS no dia que o Tarcísio vencer e disser que vai sair. Não, mas esse dia não vai chegar, né? Esse dia não, deixa eu bater na madeira aqui. Sim. Porque estão trabalhando muito para isso também. O LDSM fala que BRICS é conto de fada. Não é, cara. Olha só. Se você tivesse participado lá, visto o entusiasmo, né? Quer dizer, não sei, tinha centenas de jornalistas do mundo inteiro cobrindo com relevância, né, a importância que a China, que a Rússia, que a Índia, que a Indonésia dão a esse tema é fundamental. Isso tem que ser um tema do dia a dia aqui no Brasil.
tem que aumentar o intercâmbio, tem que mandar jornalistas, o Brasil tem que chamar jornalistas. Aliás, o Brasil deveria fazer isso também, isso é um ponto, viu? Ficar aqui uma dica para o governo Lula. Você não acha também, Marco, quer dizer, assim como China investe no soft power, Rússia investe, cadê o Brasil? O Brasil não tinha que fazer isso também? Trazer jornalistas russos da Índia, da Indonésia, né? Pô, Léo, muito. Léo, e olha, além disso, que você sabe bem, porque você já teve em várias dessas viagens, tem uma coisa que eu fico impressionado, é o seguinte, pô, Léo, nós não temos um canal em espanhol ou em inglês, ou os dois. O Brasil tinha que ter um canal em espanhol e inglês para falar qual que é a nossa voz, qual que é a nossa política para a América Latina e para o mundo. Pô, Léo, o Líbano tem canal internacional. O Líbano tem mais libanês no Brasil do que no Líbano. E o Líbano tem canal internacional. Marco, só para botar uma pimenta, né? O Brasil não tem nem em português, porque, na verdade, se você for olhar o que é TV pública, não é um canal propriamente de jornalismo, né? Eles têm muito medo, não, é um telejornal. Na minha opinião, tinha que ser jornalismo 24 horas por dia. Totalmente, pô. Tinha que ser igual ao RT, igual ao Al Jazeera. Al Jazeera o Irã... 24 horas de jornalismo? Exato. Não. E o Irã, pô? O Irã tem canal em inglês e tem canal em espanhol, pô. Que, aliás, é excelente. Super recomendo. Sigam o Spam TV nas redes sociais. Tem, inclusive, agora um canal em português da Spam TV, que está excelente. Uma série de notícias, Irã, BRICS, e multipolaridade e tal. E nós precisamos entrar nesse jogo. Não é possível um país do tamanho do Brasil não ter um canal em inglês para falar para o mundo inteiro, pô. Agora está chegando um presidente novo para a EBC, que é o André Basman, né? Bom, não sei, eu acho muito difícil, porque eu acho que se ele fizesse assim, o que eu acho que poderia ser feito, que é o seguinte: não, acabou todo o resto da perfumaria. 0 hora, jornalismo, e vai até 0 hora do dia seguinte. Aí, CNN, Globo News, esse pessoal, opa, peraí, mudou o jogo. E eles Exato. Quer dizer, para que o Brasil criou uma TV pública, né? Quer dizer, então eu acho que deveria ser isso. Primeiro faz em português, depois faz em espanhol, depois faz em inglês, aí já é um bom começo. Aí já começa, depois, aí entra no jogo, né? Aí entra no jogo. Exatamente. Bom, cara, eu quero desejar a você muito sucesso aí na Rússia. A gente vai ter uma jornalista passando o mês de setembro aí, quer dizer, um programa de uma fundação, enfim, quer dizer, acho que é importante. E ela vai chegar também nesse momento muito interessante, que vai ser a consolidação, né, dessa nova ordem internacional. Eu acho, viu, Marco, que vai ter desdobramentos. Aquela cúpula do Alasca terminando assim com o Putin chamando o Trump a Moscou, de repente isso aí se concretiza, né? Enfim. Não, sem dúvida. Eu acho que sexta-feira foi uma mudança, né? Mudou o mundo, pelo menos pelos próximos meses. A gente não sabe. O Trump é aquela coisa, a gente sabe que é imprevisível, né? Ele pode dar, enfim, pode recuar, e a gente nunca sabe o que esperar. Mas eu acho que não tem volta. O que não tem volta é esse fortalecimento dos BRICS, das articulações, né, entre os países do sul global. Isso não tem volta, mas eles também não podemos subestimar o outro lado. Eles têm muito poder ainda, e, Léo, o que eles mais têm poder, das coisas principais, é a influência que eles têm. Como você falou, a elite brasileira grande parte é entreguista. Não é só a brasileira, é a indiana, é a sul-africana, é a indonésia, são os países do sul global que né, tiveram elites criadas, né, sobre o padrão estadunidense e europeu. Sonham, mandam seus filhos para estudar, sonham em ser cidadãos, né, dos Estados Unidos, tem green card e tal. E isso, na verdade, é um dos grandes... esse é um dos nossos calcanhares de Aquiles. É essa capacidade que eles têm de operar diretamente junto com as elites locais e minar os nossos processos de soberania por dentro, né? A gente acabou não falando muito de Brasil e Estados Unidos, pode ficar para uma próxima, mas, Léo, uma das coisas que eles fizeram, que a Lava Jato fez, a gente não pode esquecer, a Lava Jato acabou com as bases materiais da nossa política externa, que era o quê? Que eram os projetos de infraestrutura que nós tínhamos, financiados pelo BNDES, operados pelas construtoras, e estavam na América Latina inteira e na África. E como diz um amigo meu de Itamaraty, não se faz política externa só com gogó. Tem que ter, grana, projeto de infraestrutura. E isso foi antes da Nova Rota da Seda, viu? O Brasil fez uma espécie de mini BRI, mini Nova Rota da Seda, antes dos chineses. E não foi à toa que uma das coisas que a Lava Jato foi em cima
foi justamente dessa estratégia genial que foi aí concebida pelo Marco Aurélio Garcia, pelo Samuel Pedro Guimarães, pelo Lula, pelo Celso Amorim, e que nós perdemos. Nós perdemos. Exatamente. Bom, o Sérgio Fantini, na EBC falta seriedade comunista. Lília Costa dizendo: o comércio no centro de Fortaleza é uma festa do consumo, o povo identifica e torce pela China como uma economia emergente. Ana Maria, Marco, você disse que conheceu russos que não gostam do Putin. Quais são as críticas mais frequentes? Thais Neves dizendo assim: valeu, 247, a gente fica por fora de informações verdadeiras sobre esses assuntos. Lula deveria divulgar. Bom, para a gente encerrar, agora eu estou vendo que está fazendo um sol aí, está até batendo... Pois é, desculpa, eu estou tentando aqui, que é casa nova, bicho, eu ainda não sei qual que é o ângulo melhor da câmera, desculpa, mas a próxima vai ser melhor. Mas você está preparado para o frio, não? Só para... Putz. Mas você sabe qual é o problema, Léo? Sabe qual é o maior problema aqui? O problema não é o frio. O frio, os russos têm um ditado popular muito bom. Ele fala assim, não tem tempo ruim, tem roupas não apropriadas. Porque o frio você se protege. O que quebra um brasileiro aqui, Léo, é a falta de luz. É você passar meses que amanhece às 9 da manhã e anoitece às 4 da tarde. E você passa meses com um pouquinho só de hora de luz e mais, em geral tá nublado. Então você não vê o sol. Eu passei um mês aqui em dezembro, eu já saí falando, isso vai ser um problema. Vai ser um problema no inverno, porque ficar sem luz deprime, literalmente deprime. Com certeza. Mas é isso, cara. Obrigado, boa sorte. Vamos ter novas oportunidades. Parabéns aí a você, ao Brasil de Fato. E até a próxima. Até breve. Valeu, Léo. Até a próxima. Obrigadão. Abraço. Abraço. Obrigado.